conjunto de R e F é uma função. Nós dizemos que P é ponto de máximo da função F no conjunto A quando três coisas acontecem. Quais são? O P tem que pertencer a A está contido no domínio de F, e F de P tem que ser maior ou igual a F de X, qualquer que seja X em A. Aí tem o ponto de máximo e tem a definição do ponto de mínimo. Tem a definição de máximo e tem a definição de mínimo. Aí vem para cá. Nós dizemos que P é ponto de mínimo local de F quando P é ponto de mínimo de F em algum intervalo aberto. E eu frisei bem para vocês. Isto é, existe um intervalo aberto I, tal que P está contido. P pertence a I. O I está contido no domínio de F. E F de P é maior ou igual a F de X, qualquer que seja X aí. Aí eu te pergunto, naquele caso lá, eu consigo algum intervalo aberto I, no qual o U é ponto de mínimo da função em I? Não. Então esse é um exemplo, que é um ponto de quê? De mínimo global, mas não é ponto de mínimo local. Tá certo? O problema é que o U não está no interior do domínio da função. Se o U estivesse no interior do domínio da função e o ponto fosse ponto de mínimo global, ele seria ponto de mínimo local. Tá? Não é o caso. Entendido? Tá certo? Lista? Tá? Não. Lista tem mais tarde. Peraí. Calma, cara. Calma. Você já está com fome. Não, é a sociedade. É a sociedade dos poetas mortos. Hã? É o famoso soco. 11h30. Diga. Alguma dúvida? Vamos ver a função quadrática. A função quadrática, ela tem ponto de máximo global ou tem ponto de mínimo global. Tá? É só você... Bem, a definição já está aqui. Tá? Definição já está aqui. Se pegar, só lembrando, recordar e viver, né? Sejam A, B e C reais. Pegar aqui com A diferente de zero, mas positivo, tá? E F de R em R. A função dada por f de x igual a x2 mais bx mais c, qualquer que seja o x real. Aí eu acho que vocês não lembram, mas nós vimos aqui o seguinte, ó. F de x é A vezes, ó, X. Vou recordar aqui. Eu cheguei a essa conta, ó. É X mais B sobre 2A. Não, isso não. Não. É assim, é X. É X P sobre 2A. Ao quadrado, menos o quê? Menos delta sobre 4A2, não é? Não, menos delta sobre 4A2. Menos delta sobre 4A2. Isso aqui vale qualquer que seja o x real. Lembrado, não? Tá? Onde o quê? Onde quem é o delta? B2 menos... Eu sei. Exatamente daqui que eu tirei as raízes. No caso aqui o delta é positivo. Tá? Não é isso aí? Tá? É x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4A2. Deixa eu ver só.
Se faltou alguma coisa aqui. Ó. Agora você observe o seguinte, ó. Como x mais b sobre 2a ao quadrado, isso aqui, é maior ou igual a zero para todo x real, não é? Isso aqui não é maior ou igual a zero para todo x real, não é? Então, se eu somar, se eu subtrair menos delta sobre 4a2, então eu vou ter o quê? X mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a2. Isso é maior que ou igual a menos delta sobre 4a2, qualquer que seja o x real. Não é? Logo, isto é verdade? Hã? Logo, você vai ter o seguinte. Logo, o que é que acontece com a desigualdade quando eu a multiplico, ou seja, quando eu multiplico todos os seus termos por um número positivo? Eu vou multiplicar por A. A desigualdade permanece. Ou seja, A vezes o quê? X mais B sobre 2A ao quadrado menos delta sobre 4a2 vai ser o quê? Maior que ou igual a... Vou multiplicar por A. Se eu multiplicar por A, fica quem? Fica menos delta sobre 4A. Qualquer que seja o x real. Isto é, olha o que é que eu tenho aqui. Quem é isso? É o f de x. O f de x é maior que ou igual. Quem é isso aqui, ó? Se você analisar, isso que está é o f de menos b sobre 2a. Porque quando eu faço f de menos b sobre 2a, é menos b sobre 2a mais b sobre 2a, dá zero. Fica menos delta sobre 4a2 vezes a, dá menos delta sobre 4a. Isso é maior que ou igual a f de menos b sobre 2a. Qualquer que seja o x real. O que é que está dizendo? O que é que isto me diz? O que é que essa desigualdade aqui me diz? Em relação à função quadrática f. O que é que essa desigualdade está dizendo? F de x é maior que ou igual a f de menos b sobre 2a, qualquer que seja o x real. O que está dizendo? Isso aqui está dizendo, dica completo. Não, não é x que é... Menos b sobre 2a. Isto diz... O que, hein? Obrigado. Isto diz... Valeu, cara. Isto diz que menos b sobre 2a é o que, hein? E vai ser o ponto, porque, ó, se eu pegar isso aqui com x diferente de menos b sobre 2a, a desigualdade é estrita, tá? A desigualdade é estrita. Isso aqui é positivo. Se o x for diferente de menos b sobre 2a. Então, isso diz que menos b sobre 2a é o ponto de quê? De mínimo global de f. Porque f de menos b sobre 2a é o menor valor da função. E a imagem de menos b sobre 2a, quanto é a imagem de menos b sobre 2a? Quanto é? Menos delta sobre 4a.
menos delta sobre 4A é o quê? O máximo. É o quê? É o mínimo. É o mínimo. O mínimo global de F. Tá? Se for o A negativo, eu venho até aqui, tudo isso valendo. Aí quando eu chego aqui e multiplico por A, o que acontece com a desigualdade? Inverte. Aí qual é a que conclusão eu chego? O menos B sobre 2A é ponto de máximo global de F, e isso aqui é o máximo global de F. Tá? Você tem. Quando eu falo em ponto de máximo global, está implícito, isso é a definição que diz, está implícito que é ponto de máximo da função no domínio da função. E quando eu digo que é ponto de mínimo global, está implícito que é ponto de mínimo da função no seu domínio. Quando eu digo que é ponto de máximo local, está implícito que é ponto de máximo da função em algum intervalo aberto. A definição principal é: dizemos que o número real P é ponto de máximo de uma função f no conjunto A, quando? Quando P pertence ao conjunto A, quando o conjunto A está contido no domínio da função f, e o valor da função f em P é maior que ou igual ao valor da função f em x, qualquer que seja x em A. Essa é a definição. Tudo é decorrente disso. Tá? Tá bom? Então não esqueça a primeira definição aqui. Que essa é a definição. Entendido? Tá? O problema que se coloca agora é, dado uma função f e um conjunto A contido do domínio dessa função, encontrar em existindo os pontos de máximo da função no conjunto e os pontos de mínimo da função no conjunto. É isso que a gente vai fazer agora. Tá certo? A partir de agora, dadas essas definições. Tá? Mas para que a gente vai usar esses pontos de máximo e de mínimo? Cara, Muita coisa. meu amigo, o problema, talvez uma das áreas assim, top de pesquisa em matemática é uma área chamada de otimização. O que é otimização? É exatamente isso. É dado uma função em um conjunto, dado uma função definida no conjunto, uma função de valor real. Ela nem precisa ser de variável real. Aliás, os problemas interessantes, o domínio não é subconjunto de R. É uma função de várias variáveis. Dado uma função de várias variáveis reais, definida no conjunto, encontrar em existindo ponto de máximo e ponto de mínimo da função nesse conjunto. Isso é a área chamada área de otimização. Porque esses são os problemas que interessam. Por exemplo, numa empresa, você tem um processo de produção dependendo de várias variáveis. O que é que você quer? Você quer maximizar o custo ou minimizar o custo? Aí você vai encontrar o ponto ótimo. Tá? Em relação à nossa área, né? A otimização de algoritmo. Otimização de algoritmos, mas aí é a otimização de custos. Custos e gastos, tá? Tá bom? Entendido? Você vai, por exemplo, usar... você, no processo de produção, tá certo? Você tem... Nesse caso aí, quando se fala em custo, você quer minimizar o gasto, né? Minimizar o custo. Quando você foca só na produção, você quer o quê? Maximizar a produção. E você resolve isso modelando o seu problema de forma que o custo
ele seja dado num certo conjunto, tá certo? Num certo conjunto, onde esse conjunto é um subconjunto do Rn. Ou seja, você vai maximizar uma função de várias variáveis. Aqui você vai ver os rudimentos disso, que é otimizar a função definida em um subconjunto da reta. Nós vamos trabalhar com intervalos. Então, o problema que eu vou atacar aqui é achar ponto de máximo e ponto de mínimo de função em intervalo. Tá certo? E aí, para estabelecer bem a terminologia, tá? A terminologia, eu tenho uma coisa para dizer, é só colocar para você. Você tem, sejam P número real, A um subconjunto de R e F uma função. Nós dizemos que P é ponto de extremo da função f no conjunto A, quando P é ponto de máximo de f em A, ou P é ponto de mínimo de f em A. Tá? Quando P é ponto de máximo de f em A, ou P é o quê? É ponto de mínimo de f em A. Então, o que é um ponto de extremo de uma função no conjunto? É um ponto que é ponto de máximo da função no conjunto, ou é ponto de mínimo. Da mesma forma, quer dizer, de forma análoga nós dizemos que P é um ponto de extremo global da função, quando ele é ponto de máximo global, ou ele é ponto de mínimo global. Nós dizemos que P é ponto de extremo local de uma função, quando ele é ponto de mínimo local, ou nós dizemos que P é ponto de extremo local de uma função, quando ele é ponto de mínimo local, ou é ponto de máximo local. Nós dizemos que f de P é extremo local, quando f de P é máximo local, ou é mínimo local. Quer dizer, a palavra extremo você usa quando é máximo ou é mínimo. Tá claro? Tá claro? E outra coisa que eu tenho que frisar aqui para vocês, porque eu uso esse argumento direto e às vezes os alunos não entendem, eu não sei porquê, então eu vou especificar bem direitinho aqui. É o seguinte, observe o seguinte, olha aqui, tá? Sejam A contida em B, contida em R, tá? A está contida em B, está contida em R. P, porque P pertencente a B, você tem o P pertencente a B, e F, uma função. Uma coisa que eu quero dizer para vocês. Olha aqui uma afirmação, que é bem clara, Vocês estão entendendo, O A está contido em B, que está contido em R. O P, eu já sei que está em B, portanto, o P está em B, não. Deixa eu botar aqui.